Então tá, então vamos começar fazendo a revisão aí da nossa objetiva para fechamento do AP1. Então, vamos lá. Então, a primeira questão ali, uma das técnicas utilizadas para a separação de líquidos miscíveis é a destilação, onde a compressão sobre o equilíbrio líquido-vapor é fundamental para a definição das condições desses tipos de equipamentos. Com base nessa técnica, considere as seguintes afirmativas. Quando as fases não estão em equilíbrio, ocorre transferência de massa entre as fases, alterando assim as suas composições. Então, por que nós estudamos tanto o equilíbrio? Porque quando atinge-se o equilíbrio, nós não conseguimos fazer separação mais, porque atingiu o equilíbrio, estabilizou. Então, a gente conhece a composição de equilíbrio. Então, o equipamento em si, para que ocorra então a transferência de massa, é fundamental que nós perturbemos, né? Ou seja, que ele perca esse equilíbrio para daí, de fato, ocorrer essa transferência, né? Então, identifique a alternativa correta frente à análise das afirmações. Então, essa aqui é uma afirmação correta. Na prática industrial, a coexistência das fases mais comuns serão o líquido e o vapor, embora sistema líquido-líquido, vapor sólido e líquido sólido também sejam encontradas. Tranquilo? Então, bem tranquilo, bem isso. Por exemplo, nós hoje, que foi a aula 11, vocês trabalharam com extração sólido, líquido e depois extração líquido-líquido, que é o exemplo que o professor trabalhou lá do óleo de soja, que é aquele paper da Coamo, que eu pedi para vocês fazerem a leitura, para vocês se inteirarem e verem lá o tipo de equipamento, os tipos de resultados encontrados nesse tipo de empresa. Lembrando que não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil é um grande produtor de soja, e esse processo de extração de óleo de soja e de outros grãos também, né, é muito comum. Então, é uma coisa que um engenheiro químico precisa, né, ter noção de como funciona e, principalmente, compreender como se analisa esse tipo de equipamento para poder tirar maior rendimento, poder tirar, né, melhor performance, né? Então, por isso que o professor passa os papers e gostaria muito que vocês fizessem as leituras, até porque paper é matéria dada e pode ser trabalhado em questões de prova, né? Então, é importante que vocês façam a leitura, muito embora eu veja que não é todos que participam da aula. Então, o professor está fazendo as correções aos poucos, e eu vejo, quando vale nota, todo mundo faz, mas quando não vale, uma galera não faz, né? Então, como que eu vou conseguir monitorar isso? Eu vou conseguir monitorar isso na hora que a gente passar por uma avaliação, né? Bom, e a questão terceira, equilíbrio, então, será definido como uma condição dinâmica na qual não ocorrem variações das propriedades macroscópicas de um sistema com o tempo. Assim, um sistema isolado, constituído de fase líquido-vapor em contato direto, após certo tempo, atinge um estado final no qual não há tendência para ocorrer mudanças em seu interior. Então, essa aqui é a forma como foi escrita, né? Então, onde é que está aqui o erro, né? Então, aqui, equilíbrio, ok, então será definido como uma condição estática na qual não ocorrem variações das propriedades macroscópicas de um sistema com o tempo. Assim, um sistema isolado constituído de fase em contato direto, após certo tempo, atinge um estado final, no qual não há tendência para ocorrerem mudanças em seu interior.
Aqui, ó. Aqui, ó, o erro está aqui, ó, condição dinâmica. Então, o equilíbrio não é dinâmico. O equilíbrio é uma condição estática. Então, aqui que está referenciado o erro, digamos assim. Né? Então, o equilíbrio estabiliza, para, né? Dinâmica, tu vai ter até atingir o equilíbrio. Ok. Bom, a próxima questão, ela era muito mais assim de causar talvez uma confusão em termos de usar equações e trabalhar as fórmulas, do que propriamente ser difícil, né? Então, a pressão de vapor numa mistura líquidos miscíveis arrasta consigo o conceito de volatilidade, alfa I, definido como um componente, definida para um componente I, como sendo alfa I, então é a PI sobre XI. Né? Considerando outro componente J, será alfa J, PJ sobre XJ. Ou seja, é a pressão com relação à composição da fase, da sua fase líquida. É designado por volatilidade relativa, alfa IJ, de I em relação a J, o quociente. Então, a volatilidade relativa comparando o I com o J, ou seja, componentes no sistema bicomponente, então o alfa IJ vai ser alfa I por alfa J, PI XI, né, PJ, desculpa, PI XJ, PJ XI, ou seja, porque é uma divisão, né? Então foi feita as inversões, porque tu tem um quociente aqui, então, na realidade, tu vai ter que PI de saturação, onde esse PI vai ser vezes XI vezes XJ, dividido por PJ de saturação vezes XI vezes XJ, cortando, então, os X aqui e nós chegamos à pressão de saturação de I por pressão de saturação de J. Então, com base no conceito de volatilidade, qual será a volatilidade relativa do sistema binário 1,2 a 75 graus de 1 em relação a 2? Ou seja, no lugar do J, vamos colocar o 1, no lugar do I, vamos botar o 1, e no lugar do J, vamos botar o 2. Né? Sendo a pressão de vapor das espécies puras fornecida pela seguinte equação de Antoine. Né? Então, nós vamos ter que encontrar a pressão de saturação, né, nesta temperatura. Então, a primeira ação era o quê? Nós vamos aplicar essa equação para nós encontrarmos a volatilidade relativa, que é o objetivo do exercício. Né? Então, a volatilidade relativa é dividir a pressão de saturação do 1 pela pressão de saturação do 2. Então, aqui nós vamos ter que isolar a pressão. Então, para isolar a pressão, se aqui é logaritmo natural, nós passamos a ter uma exponencial. Então, uma exponencial de 14,2043 menos essa 2.972,64 dividido pela temperatura, que é quanto? 75 graus, né? Mais 290. Lembrando que primeiro tu faz a soma da temperatura e depois tu divide o B pelo resultado dessa soma. Daí tu vai ter esse número menos esse resultante desse quociente aqui. E lembrando, daí tu vai ter uma exponencial. Então, fazendo aqui na calculadora, só para a gente confirmar, função inversa de logaritmo natural.
Isso aí, 41,98. Né? Então, essa é a pressão de saturação de 1. Mesma coisa, função inversa de logaritmo natural. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, tá, pessoal? O momento para nós tirarmos dúvida é agora, tá? Mais 2, 2, 1. 14,2866. Isso aí. Então, para que a gente encontre a volatilidade relativa, então é nós pegarmos volatilidade de 1 com relação ao 2. Então, nós vamos pegar a pressão de 1, 98, dividido pela pressão de 2. Então, 2,937, ou seja, o que mais se aproxima, então, seria essa resposta aqui, ok? Bom, então isso nos mostra o seguinte, ó, que a volatilidade relativa do 1 com relação ao 2 é 2,94, certo? Então, o componente 1 ele vai ter, obviamente, uma pressão de saturação maior do que do componente 2. Ou seja, é um componente mais volátil, o 1. Tomando a razão de equilíbrio KI como a figura abaixo. Então, a gente tem aqui a nossa figura que a gente já trabalhou em sala de aula. Então, apresenta um aspecto peculiar, bastante disseminado na literatura técnica, relativo a alguns hidrocarbonetos, e devido a D. Priester, publicados no Chemical Engineer Process Symposium Series, 49, as informações de 1953. Então, isso aqui foi uma tabela, uma figura apresentada, então, por D. Priester, e universalmente utilizada, principalmente para hidrocarbonetos, tá? Como verificado no detalhamento da figura, são apresentados inúmeros hidrocarbonetos, dada a intensa investigação realizada sobre eles, muito motivada pela indústria do petróleo, por ser de domínio por excelência, a destilação. Assim, as informações obtidas a partir de KI na tabela pode-se afirmar. Então, o que é o KI? Então, o KI é justamente essa alternativa aqui, é o quociente, da fração vapor pela fração líquida. Ou seja, pessoal, quanto maior a fração vapor com relação à fração líquida, maior vai ser o KI. Em quais os componentes vão ter o KI mais alto? Aqueles que forem os mais voláteis. Então, por isso que o metano tem um KI 200, 150, claro, pegando aqui a uma pressão de 2 bar, por exemplo, uma pressão de 2 bar numa temperatura em torno aí de 50 graus. Vamos pegar uma linha reta, 2 bar a uma temperatura de 160 graus. Então, a gente tem o metano extremamente volátil, aqui, então de 125, o KI, nós temos o etileno em torno aí de 55, o etano em torno de 30, o propileno em torno de 28, e assim vai reduzindo o valor de KI, por quê? Porque a massa molecular, o número de carbonos vai aumentando. Então, o que acontece? À medida que vai aumentando o número de carbonos, a fração volátil, a fração vapor, com relação à fração líquida, vai diminuindo. Por quê? Porque tu tem um componente menos volátil, Então,
é exatamente isso que... Daí aqui começa a trazer algumas correlações. O caído metano a uma pressão de 9 bar, é uma temperatura de 70 é 20, né? Então, tu tinha que pegar uma pressão 9 bar, tinha que pegar aqui 9 bar, a temperatura de 20. 9 bar 70. Então, 9 bar 70. Aqui 9 bar 70. Então, aqui o metano é 20, 24, 23. Então, tá errado. Tendo a fração líquida 0,8, a fração vapor 0,35, caída da espécie em estudo será 0,5. Bom, tu tem que fazer 0,35 dividido por 0,8. Vai dar 0,43. Aqui está dizendo que é 0,5. Tendo a fração líquida 0,35 e a fração vapor 0,7, o caída da espécie em estudo será... aqui tá certo essa aqui, ó. Aqui tem um erro, tá, pessoal? Essa questão aqui teria que estar diferente, aqui teria que ser... porque o que é... Aqui, ó. Ah, não, pera aí, a fração líquida, então vai ser 0,7 dividido por 0,35. Ah, não, tá certo, desculpa. Que, ó, tu vai dividir sempre a fração vapor pela fração líquida, e esse é o KI. Então, eu fiz uma gafe aqui. Então, é 0,7 dividido por 0,35. Então, dá 2, não 0,5. Pela análise dos hidrocarbonetos apresentados na figura, podemos afirmar que o metano será mais pesado que o N-decano, que é o mais leve. Não, o contrário. Muito bem. Questão 4. Então, temos aqui um sistema flash, né, que nós trabalhamos bastante também nas primeiras aulas. Determina a quantidade em composição da fase líquida de uma mistura constituída por 40% em molde isobutano A e 60% em molde N-pentano B, que é injetada a um tambor, onde sofre uma rápida e parcial vaporização, chamada de flash, e podendo ser vista no sistema contínuo da figura anterior a 49 graus e a 3,2 bar. Então, o que acontece? Nós temos a condição, né, uma mistura de 40% de A, justificativa aqui. Então, tá. Então, está dizendo aqui que tu tem 40% de A. Isso aqui, ó. Determina a quantidade e a composição da fase líquida de uma mistura constituída de 40, que é injetar. Então, o F vai ser igual a... Bom, o F... Então, o F aqui, beleza. Então, não passou informação nenhuma. Com relação ao ZA. ZA, 50%. 50%. ZB, 60%. 100%. Ele te dá a temperatura de 49
Ele te dá a pressão de 3,2. Bem, então, questão 4. Vamos ter que trabalhar isso. Vamos aqui. Não salvei aqui a. Eu vou ter que catar ela aqui. Aqui. Esse material a gente trabalhou em sala de aula, né? Era o, deixa eu só confirmar se é o isopentâneo. Isso aí, isobutano, N-pentano. Isobutano, N-pentano. Tá. Como aqui. Questão 4. Tá. Então, o que acontecia? Nessa questão, nós não tínhamos uma definição da quantidade de F, nem da quantidade de G, nem da quantidade de L. Simplesmente nós tínhamos a temperatura e a pressão. Então, com base nestas informações, nós tínhamos que buscar, então, o uso, né, da tabela que já estava disponível ali em cima mesmo. Vamos ver se a gente consegue aproveitar ela aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Ctrl C. Então, vou pegar 49, 3,2. Vamos pegar aqui. Então, 49 graus, 3,2 bar. Então, o valor que nós temos de KI o iso, um 1,5
1,9. Então, vou aumentar um pouquinho aqui. Então, isobutano 1,678,9. É. E aí, não é o K, é o K. Porque o I é o componente, né? O outro é um é o isobutano, o outro é o N-pentano. O N-pentano é 0,4, 2, 5, 6, 0,46. Pentano 0,46. Então tá. Temos as informações. Agora deixa eu só puxar isso aqui ali para cima. Não estava pronto. Se ele tivesse. Então vamos lá. Agora aqui. Então, passamos aqui para elaboração. Lembra dessa equação aqui? De A, para a gente obter o valor de L e para obter o valor de Z. Okay? Vamos ver aqui. 3. Aqui. Então, vamos montar aqui a nossa equaçãozinha, né? Então, o XA, vou ver se eu já tenho o XA isolado aqui, já tenho ele isolado. Então, qual é o valor de... Deixa eu botar a equação aqui do lado, que daí fica mais fácil. Vamos botar aqui. Então, vai ser XA igual ZA vezes F dividido por L menos vezes menos L. Fecha, fecha. E o XB é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar aqui é B. E o Y vai ser YA igual ZA vezes F dividido G mais 1 menos G, fecha parênteses, dividido por K, fecha parênteses, fecha parênteses. E o mesma coisa. Só que muda aqui, vai ser B. 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 Tá. Daí a gente vai para tentativa e erro.
né? Lembra que os valores que a gente determina para L e para G vão ser aleatórios. Então tá, então arrumei aqui, já usei o que eu precisava, que era a fórmula. Muito bem, agora vamos pegar os dados do exercício. Vamos lá. Então, o ZA é 0,4. O F, ele não fala, mas vamos dizer aqui, ó. Pode dizer, posso dizer 10, 20, 30, 40, 50, mas vou dizer 1. Vou dizer 1. E daí a gente vai de 0 a 1, que é mais fácil. Vamos dizer aqui que é 1. Valor aleatório. Então vamos dizer que é 1. Então já está 1 ali. Beleza, o L é o valor que vai variar. Quem é o 2? É o Ka. Então, qual é o valor de Ka? Quem é o Ka? Ó, o A é o isobutano. E o B, o pentano. Então, tá. Então, o valor de A é 1,85. Aproximado, tá, pessoal? Aproximado. E a mesma coisa aqui embaixo, só que aqui vai ser 0,6, o L não tem, aqui 0,46. Então agora eu tenho que só fazer a mudança aqui, 0,4, 1,85. Aqui vai ser 0,6, 0,46. Aproximado, né, pessoal? Preciso ver antes os valores estavam diferentes. Mudei aqui, só nós puxando até lá no final. Ótimo. Tá, agora vamos lá para baixo. E a gente vai ter que achar a alternativa, né? Essa que é a pegadinha, né? Nós temos que achar a alternativa que melhor se enquadra. Dividido por... Eu fiz uma inversão, ó. Eu fiz caca aqui, então. ZA é 0,4 e aqui é 1,85. Aqui vai ser 0,6, aqui 0,46. Só fazer os ajustes aqui. 0,4, 45. Aqui também 0,6. Ah, professor, era obrigado a usar o Excel? Não, poderia tentar fazer tudo isso que eu estou fazendo no Excel, dá para fazer à mão também, tá, pessoal? Então, a curva, mais ou menos, elas vão se encontrar aqui, ó, né? Aqui, ó, em cima do 1, né? Então, mais ou menos o 1 e aqui, ó, bem no 1. Então, eu vou ter aproximadamente qual a composição aqui. Então, ó, pode ser essa aqui. E
aqui. Aproximado, tá? Mais ou menos isso aí. Zero 0,8033. Só se os valores que eu achei aqui, ó, 0,7, 0,67, está fechando aqui. 0,8 de L, 80%. Está dizendo que é aqui, ó. Só se, deixa eu confirmar de novo o valor aqui. 3,2. Ah, tá aqui o erro, pessoal. Pô, ninguém me fala, eu botei errado aqui, ó. 3,2 e 49. Então já mudou aqui, ó. Então sim, ó. O isobutano 3,1, 2, 3, 4, 5. 2 e 49 aqui, ó. Daí, ó. Isobutano 2,2, 2,1. E o N-pentano 0,5. É isso aí. Esse errinho aqui, ó. 2,1. Tu vê, né? Se o cara dá uma erradinha ali, já perde tudo. Daí aqui puxou para cá. Ó. Mais próximo de... Aqui. Pessoal, viu só? Então, se o cara pega e determina o KI errado, dá problema. Não acha a resposta. A gente arrumou aqui. E agora estamos prontos. Bem. Agora tem que fechar. Vou só apagar aqui. Ok, então, aqui, ó, fechou o 1 bem certinho, bem certinho. Então, o que acontece? A alternativa que tem é para nós encontrarmos agora. Então, F, se fosse 0,4, ele teria que fazer a modificação aqui, tá? A gente tem que modificar o F04, daí a gente sabe que vai alterar automaticamente o restante das... na realidade, a composição, se mudar para 0,4,
ela vai ficar, tem que ser 0,33 e 0,67, tá? Então, aqui, o que bate é o L08, o A, XA, 0,33, XB, 0,67. Então, se for L, por exemplo, no caso o L é a fase líquida, então não pode ter a composição de gás aqui. Até YA67 poderia até ser essa aqui. Concorda comigo? Porque, ele diz, então, e podendo ser visto no sistema contínuo da figura. Tá? Então, determina a quantidade de composição da fase líquida. Não, está explícito aqui, ele quer saber a quantidade da fase líquida e a composição. Então, por que essa questão não estaria correta? Porque aqui tu está dando a composição da fase gasosa, né? E ele quer saber a composição da fase líquida. Então, o correto era esse aqui, que vai te trazer. Então, essa estaria certa, essa daqui está errada, né? Essa aqui é a alimentação, então não pode ser. Essa aqui é a fase gasosa, também não pode ser. Então, ficou com essas duas alternativas. Uma delas está trazendo a fase gasosa e a outra está trazendo a fase líquida. Então, a questão 4, a única alternativa era essa aqui mesmo, tá? Então, tranquilo? Vamos adiante? Demoramos um tempinho aí, mas valeu. Vamos lá, fazer um exercício. Bom, próximo. Leia a seguinte sentença. Numa coluna de destilação para a separação de benzeno tolueno, a alimentação é feita em temperatura no ponto de bolha da mistura do prato de alimentação. Nessa coluna de destilação, há corrente de alimentação que entra no prato. Escolha a alternativa que completa a sentença acima. Então, nessa coluna de destilação, a corrente de alimentação que entra no prato vai, em sua totalidade, compor a corrente de líquido descendente do prato, sendo que o equilíbrio líquido-vapor fica inalterado. Bom, só vamos lembrar isso, só para a gente dar uma relembrada, que eu tenho um exemplo que a gente vai trabalhar em aula hoje. Mas então, por que a gente utiliza, por exemplo, essa metodologia de McCabe, né? McCabe e Thiele. Se vocês perceberem, a altura em que a alimentação da coluna vai ser, ela vai ser exatamente no prato em que a composição está batendo com a composição da alimentação, né? Então, por exemplo, por que nessa coluna, nesse exemplo aqui, por que a alimentação vai ser no prato 9? Porque no prato 9, tu vai ter a composição de de YA e de XA equivalente, né, a essa composição. Então, tu vai estar inserindo aquela mistura binária composta por A e B exatamente no prato onde a composição daquele prato é igual a esse valor. Então, essa alternativa, ela resume bem isso. Então, tu vai alimentar justamente a coluna na composição. Então, se, por exemplo, a tua composição de alimentação muda, o prato de alimentação também muda, né? Então, quando a gente for trabalhar com a metodologia, é crucial tu saber qual é a composição que tu vai alimentar a tua coluna. Obviamente, tu sabendo a composição que tu vai alimentar a coluna, o restante, né, daí é uma questão de especificação. Eu estou querendo tirar no topo essa composição e na saída essa composição. Daí tu vai ver.
existem situações que o número de pratos vai ser infinito. Por quê? Porque tu nunca vai conseguir separar da maneira que tu está querendo. Não, eu estou querendo tirar no topo 0,99. Por exemplo, dependendo da mistura, tu nunca vai conseguir tirar 0,99. Né? Por quê? Pelo número de pratos que tu vai ter que colocar vai ser infinito. Então, o que é viável acontecer? Tu tem que colocar uma série de colunas. Então, tu faz uma primeira separação, tipo, entra com uma composição X, sai a 80% ou a 70%, daí essa 70-30 entra numa segunda coluna, daí ali sim tu consegue uma maior purificação. Mas sempre a alimentação vai ser né, naquela composição que vai estar naquele prato. Né? Então, quando tu projeta os pratos, tu já sabe mais ou menos a composição que eles vão ter. Então, dentro do que nessa coluna de destilação, a corrente de alimentação que entra no prato, então vai, em sua totalidade, compor a corrente líquido descendente do prato, sendo que o equilíbrio líquido-vapor fica inalterado. Então, ele entra como fase líquida e assim segue. Ok? Aqui vai, em sua totalidade, compor a corrente líquido ascendente. Então, a corrente líquida não sobe. Vai dividir-se em líquido e vapor, sendo que o equilíbrio líquido-vapor fica inalterado pela adição. Não, porque ele vai entrar uma corrente líquida, vai estar na condição líquida daquela. Condensa parte do vapor da corrente descendente do prato. Logo ocorre um deslocamento do equilíbrio líquido-vapor para a formação de líquido. Não vai alterar nada. Por quê? Porque tu está colocando ele na composição de equilíbrio. Né? Lembre-se, a gente só vai haver mudança, transferência de massa quando nós estivermos quebrando o equilíbrio. Então, se tu está entrando na composição do prato, tu está quebrando o equilíbrio? Não. Então, não faz sentido. Vaporiza a parte do líquido da corrente descendente do prato, logo ocorre deslocamento do equilíbrio. Não tem deslocamento. Então, ele entra na composição do prato e ele permanece. O que ele vai fazer é descer. Tá? O coeficiente de atividade de uma espécie química I, gama I, é a razão entre a fugacidade real de uma espécie química e o valor dado pela regra de Lewis-Randall, nas mesmas temperaturas, pressão e composição. A regra de Lewis-Randall expressa a dependência com a composição das fugacidades dos constituintes em uma solução ideal, ou seja, o produto da composição da espécie química Xi pela fugacidade Fi. Assim, de uma forma simples, o coeficiente de atividade poderá ser obtido a partir de dados experimentais do equilíbrio líquido-vapor e a baixas pressões, por meio da equação γI. Né? Então, o que vai ser o γI? Vai ser, então, nada mais, nada menos do que o coeficiente, então, de atividade, que vai ser expresso de que forma? Né? A fugacidade, ela vai se equiparar à pressão de saturação naquela dada temperatura. Então, tu consegue obter, né, de uma forma, digamos assim, prática, né, o coeficiente de atividade por meio da pressão de saturação e da pressão que a coluna ou que a condição da mistura está sendo imposta. Né? Então, essa é a grande vantagem da metodologia a qual impõe o coeficiente de atividade. É por isso que, então, existe o coeficiente de atividade. Porque através da energia livre e a entropia são dados empíricos. Não tem como tu fazer uma avaliação, desculpa, não são dados empíricos, falei besteira.
são dados teóricos, não tem como fazer a comprovação prática da entropia, nem a comprovação prática, né, da energia ali envolvida. Então, esse artifício do coeficiente de atividade, utilizando a pressão de saturação equiparada à fugacidade, né, a gente conseguiu, então, conseguiu de uma maneira matemática aproximar-se de dados reais, tá, da curva de equilíbrio, né? Então, dada a introdução, identifique a afirmativa incorreta, referente à aplicabilidade do coeficiente de atividade. Então, a gente quer saber a alternativa incorreta. Então, o coeficiente de fugacidade representa o distanciamento do componente na mistura real da fase gasosa em relação ao gás ideal. Então, perfeito. Perfeito. Coeficiente de fugacidade, então, representa o distanciamento do componente na mistura real da fase gasosa em relação ao gás ideal. Então, isso é o coeficiente de fugacidade. Então, ele vai representar essa distância, né, do componente A, B, C, D, seja qual for, na mistura real, ou seja, esse dado buscando essa comparação da substância de uma forma real, ou seja, de dados práticos com relação ao seu a idealidade, que é o que traz a lei de Raoult. A lei de Raoult compara o estudo do equilíbrio com base em leis aplicadas a gases reais. Então, por isso que ela tem uma certa limitação. O coeficiente de atividade mede a não idealidade em relação à solução ideal. É relacionado com modelos de energia livre de Gibbs de excesso. Perfeito? Perfeito. A equação γ-I é uma nova forma para a lei de Raoult modificada. É isso aí, exatamente. Então, a lei de Raoult tinha limitações, por quê? Porque ela digamos assim, ela só consegue, a lei de Raoult só consegue se aproximar da realidade quando tu trabalha a baixas pressões, né? Então, à medida que tu trabalha com pressões mais altas, a lei de Raoult se distancia do dado real, que foi aquele paper que eu pedi para vocês lerem, que depois a gente fez o trabalho em cima, que vocês tinham que fazer o Excel, lembra que tinha o NRTL e tinha a lei de Raoult, onde vocês tinham que comparar, ver os dados reais a 40 graus, os dados reais a 80 graus. E daí, aquela curva que mais se aproximou, né, dos dados reais foi o NRTL. Por quê? Porque ele fazia uso do γ-I. Quem é o γ-I? O γ-I nada mais é do que o coeficiente de atividade, que é nada mais nada menos do que essa modificação da lei de Raoult. Por quê? Porque a lei de Raoult leva em consideração só a composição e a pressão. E aqui a gente insere, então, a questão da pressão de saturação. A lei de Raoult apresenta, como resultado do estudo equilíbrio líquido-vapor, uma aproximação da realidade muito maior do que a partir da aplicação do coeficiente de atividade no estudo. Não, é ao contrário. Ao contrário, a lei de Raoult apresenta um resultado, uma menor aproximação da realidade. Para sistemas de baixa e média pressão, costuma-se utilizar o coeficiente de fugacidade para expressar a não idealidade da fase de vapor e o coeficiente de atividade para as não idealidades da fase líquida, abordagem conhecida como γ-φ. Perfeito. Difícil, né, pessoal? Difícil, um pouquinho, né? Mas espero que tenham conseguido aí. Bom, essa daqui,
Uma mistura de hidrocarbonetos denominada hipoteticamente por A, B e C devem ser separados num processo de destilação no qual se consegue um destilado com vazão de 2.200 kg/hora, com concentração molar de 85% de A e 10% de B. A alimentação da torre é de 6.000 kg/hora e a composição dessa corrente de 35% e 35% de A e 30% de C molar. A vazão da base e o teor de C em valor máximo são respectivamente. Então, isso aqui é bem igualzinho o exercício que nós trabalhamos em sala de aula, que foi aqui pela aula 7, mais ou menos, que eu fiz aqui. Então, o que nós tínhamos que fazer? Então, o que nós tínhamos que fazer aqui? Deixa eu só diminuir para caber tudo aqui. Beleza. Então, nós tínhamos A, B e C, tá? 200, ó, consegue um destilado, 2.200. Então, o destilado é o topo, 2.200. Com uma concentração de A 85, B 10. Tá? Então, lembrando que a soma desses percentuais aqui tem que fechar 100. Então, ó, esse valor aqui vai ser o quê? Vai ser o 100 menos esse. É o que vai dar aqui. Tá? Bom, se eu sei, né, esse valor aqui, isso aqui é uma questão percentual, né? 85% de 2.200, 1.870. 10% de 2.200, 220. 5%, 110. Então, matamos o topo. A alimentação da torre é 6.000, então a alimentação da torre é 6.000. A composição dessa corrente é 35% de A, 30%, 35 de A. Oi, Fala, irmão. tipo, essa daí eu fui deu certinho tudo, beleza e tal, mas eu fiquei meio em dúvida porque ela estava dizendo a concentração molar e a gente tinha as unidades em quilogramas por hora. Daí, tipo, eu fiquei meio... Essa parte ali... Mas é a relação de massa molar não vai interferir no resultado. O que eu coloquei aqui no gabarito foi um dado incorreto aqui, porque é 30, 35, então esse aqui vai ser esse menos esse. Porque o que acontece, né? O balanço de massa ali para o topo e para a saída, para a base, foi tranquilo. Eu só fiquei em dúvida, tipo, porque a resposta ali é 3.852, né? Daí aquele 52 eu fiquei meio... Eu não consegui achar ele porque eu tava pensando como aquelas porcentagens por molar, daí isso varia de acordo com o produto, com os itens A, B e C ali, né? Mas desculpa, quem é que está falando é o João. João. Olha aqui, João, na realidade acho que vai estar dando errado aqui, ó. Eu vou ter que conferir, tá? Porque eu coloquei no gabarito aqui quando eu fiz, ó, eu tinha botado um dado errado, ó, porque o A é 35, tá? O C é 30 e o B vai ser 35 também, certo? Para fechar os 70. Ó, aqui vai dar 35, 35, 70, mais 30, 100. Fechou 100%. Então, o que acontece? Eu consigo fazer a leitura dessa composição, que aqui, ó, vai ser 35%, 0,35 vezes 6.000, vai dar 2.100. Aqui vai dar 2.100. E 30%, 0,3 vezes 6.000, vai dar os 1.800. Beleza. Então, essa composição fechou e essa composição fechou. Então, se eu tenho essa composição e essa, é balanço de massa. Ou seja, esse valor aqui, ó, esse valor aqui vai ser igual a esse cara menos esse cara aqui. Certo? Ó, esse cara aqui
balanço de massa, né? Por quê? Porque tu tem a entrada menos o que sai no topo é o que sai embaixo, certo? Não estamos considerando nada acumulado. Então, esse aqui vai ser a entrada menos o que sai no topo é o que vai estar na base. E aqui é a mesma coisa. Esse vai ser esse menos esse. E daí o que acontece? Se a gente somar 3.800 com 2.200, 4.000, 6.000, fechou. Fechou o balanço de massa, né? Já tinha fechado aqui também. Então, o que acontece? Esses percentuais aqui agora é só calcular. Deixa eu ver. Que é isso aí, já está tudo calculado. Que é 1.800 dividido por 1.800 dividido por 3.800 vai dar 40. Ah, não é 1.800, é 1.880 dividido por 3.800. É 49,5% aproximadamente. Então, na realidade, ó, 3.000, ó, tá te perguntando então, a vazão, a pergunta é, a vazão da base. Então, quer saber isto, a vazão da base, e quer saber o teor de C. Então, quem é o C? O teor de C. Esse é o teor de C. Então, tinha que achar essa alternativa. Não tem essa alternativa. Por quê? Porque o professor errou o gabarito. Então, eu vou ter que anular essa aqui. João, entendeu, João? Sim, entendi. Mas eu ainda acho que a diferença foi porque ali as porcentagens estão em molar e os valores estão em quilo. Eu acho que pode ser por isso. Não, mas não tem como a gente fazer o cálculo, porque eu não dei a composição da Daí não. substância. Exato, Né? daí não tem como saber a massa Era específica. só para confundir, né? Era só para confundir mesmo. Na realidade, porque aqui, ó, antes eu tinha colocado assim, ó, 30 aqui e 35 aqui, ó. Daí o que acontece? Daí fechava os 52 e os 13.800, ó. Só que eu errei, né? Eu errei porque o B aqui, ó, o B não é, o C é 30 e não 35, aí que tá, aí que foi a cagada. Beleza. Bom, é isso aí. O balanço de massa ali da entrada e da saída já dava para matar a questão. Isso, então eu vou só anotar aqui que eu tenho que anular essa aqui. E o pessoal aí, se o pessoal não estiver entendendo, aí, pessoal, por favor, hein, pessoal, me prenda um grito aí. Tá, então esse aqui tem que anular, porque o certo aqui seria 44. Daí fecharia certinho. Tá? Aqui, ó, eu tinha colocado, mas não é isso aqui. Deixa eu mudar o print aqui. Certinho, pessoal? Tranquilo? Então tá, show de bola. Bom, vamos para outra. Ao estudar em uma mistura, um engenheiro químico identifica que a mesma é composta pelas substâncias A e C, obtendo dados suficientes no laboratório para a construção da curva de equilíbrio apresentada abaixo. Necessitando separar essa mistura, o profissional decide projetar e construir uma coluna de fracionamento em escala piloto, conforme apresentado abaixo. A vazão de alimentação F consiste em 100 mol por hora de vapor saturado, contendo 20% em massa molar de ar. Então, isso aí, com falar molar ou falar mássico, percentual molar ou massa, quilo, tudo isso é uma relação de massa, balanço de massa. Tá? Então, não vai afetar
a não ser que tu tenha a massa molecular, e daí tu vai ter que fazer a conversão, mas que vai acabar batendo com o mesmo resultado, tá, pessoal? A vazão de alimentação F consiste em 100 mols de vapor saturado contendo 20% em base molar A. Através do processo obtém 60% e 10%, ambos em base molar, desse mesmo composto nas correntes destilado D e B de fundo, respectivamente. Então tá aqui, ó. Então é apresentado o sistema, né? A nossa misturinha. Lembrando que tu só vai conseguir destilar nesse intervalo aqui, com essas composições aqui, ó, porque onde ocorre o cruzamento pela lei, né, de Lewis-Randall, que é a curva aqui de 45 graus, onde cruza, não tem como tu... Então, isso é uma mistura que tu não consegue separar ela em composição maior do que esse 70% aqui. Então, com base no exposto, e admitindo ser válida a hipótese de fluxo molar constante na coluna, avalie as seguintes afirmativas. Então, é incorreto afirmar. Então, o que a gente quer saber o que é incorreto, né? Então, nas condições de operação, obtém-se 20 mols hora e 80 mols hora nas correntes de destilado e de fundo, respectivamente, né? Então, ok, né? Por quê? 20 mol hora, a relação, né, entrou 100, 20, bateu. A opção por uma coluna similar, com mais pratos teóricos, se adequadamente projetada, permitiria obter pureza molar de A acima de 90% na corrente destilado. Então, o erro aqui é o seguinte, ó, que no máximo o que tu consegue obter é 80%, que é o que eu estava comentando para vocês aqui, ó. Então, acima dessa composição aqui, tu não consegue. Então, por mais pratos que tu queira colocar, tu não vai conseguir. Então, esse é o tipo de mistura que tu não vai conseguir separar. Aumentar a razão de refluxo acarretaria necessariamente em um menor número de pratos teóricos e menor custo total de operação. Então, o refluxo, ele não vai reduzir o número de pratos, tá? E ele vai, né, aumentar, sim, o custo. Por quê? Porque tu está tirando menos produto. Então, aumentar a razão de refluxo pode reduzir, mas não necessariamente o número de pratos, porém aumenta o custo operacional, pois reduz o rendimento do destilado. Tá? E a curva apresentada na figura indica a relação de equilíbrio entre correntes de líquido e vapor que saem de cada prato da coluna. Perfeito. Que é essa curva aqui que ele está se referindo, que é o que a gente vem trabalhando. Então, correta estava a 1 e correta estava a 2. Então, aqui, pessoal, essa relação de massa a gente obteve a partir do uso dos dados e da definição dos percentuais. Ok? Muito bem. Agora, então, vamos para a 9ª. Existem vários modelos para energia livre de Gibbs em excesso na literatura. A certa temperatura, energia livre de Gibbs em excesso é função da composição do sistema, em menor grau da pressão, sendo que para pressões baixas e moderadas, a dependência da pressão pode ser desprezada. Assim, o modelo adotado para a representação do coeficiente de atividade da fase líquida fica em função da temperatura e da composição do sistema. Esse modelo leva em conta a energia
da interação entre as moléculas, expressa na forma de parâmetros binários, bem como a organização da mesa na mistura. Identifique um modelo compatível com a sentença apresentada. Então, quem usa o coeficiente de atividade? O NRTL, que foi o que a gente trabalhou, né, em cima da nossa aula aí. Bom, esse aqui, né, um estudante de engenharia recebe uma relação de materiais com as constantes de Antoine para determinação da temperatura barra pressão de saturação. Tanto pode achar uma, quanto pode achar outra. Ao colocar em prática a equação de Antoine, obtém os seguintes resultados para as substâncias indicadas conforme a tabela abaixo. Foi o que a gente fez, lembra que a gente fez o seguinte sala de aula? Não satisfeito, o aluno compara os resultados do ponto de ebulição das substâncias puras na pressão atmosférica, sendo os resultados expressos na tabela abaixo. Então, ó, o dado teórico e os dados dos materiais. Calcule o erro obtido por material levando em consideração o ponto de ebulição e indique qual o melhor material, com as constantes de Antoine, para obter a curva de equilíbrio para a mistura etanol-propanol e acetona etanol. Então, a primeira coisa que tinha que fazer é calcular o erro, né? E o erro, eu disse para vocês como é que se calculava, né? O erro que eu expressei lá era igual, o erro percentual, tá, pessoal? É igual ao calculado menos o teórico dividido pelo teórico. Tudo isso aqui vezes 100, daí tu tem aqui eu não calculei os percentuais, aqui está só como erro, tá? Então, se tu quer só o erro e não o erro percentual, não precisa multiplicar por 100. Então, aqui, como é que vai ficar? Então, aplicando, tu vai fazer, como é que tu vai fazer? O calculado, 78,33 menos 78,37 dividido por 78,37, vai dar esse valor. Esse sinalzinho negativo está dizendo o quê? Que esse valor aqui é um pouquinho menor que esse. Aqui negativo, um pouquinho menor. Bem menor. Muito menor. Aqui, menor. Agora, quando os valores aqui deu positivo, quer dizer que é um pouquinho maior, né? Bem menor, menor, pouquinho maior, e assim sucessivamente. Então, o que nós podemos concluir? Tá? Primeira mistura, etanol, propanol. Então, etanol, propanol. Então, com relação a etanol, propanol, olha aqui, esse aqui tu está tendo um erro de 0,15 nesse material, e tu está tendo um erro aqui de 0,5. Então, material 1, né? Etanol e propanol, material 1 foi o que apresentou a melhor relação aqui, ó, etanol, propanol. Aqui, peraí, a primeira pergunta é, indique qual o melhor material. Então, melhor material é o que tiver os menores erros, né? Então, aqui, esse aqui está dando menor aqui, deu menor aqui, né? Material 11. Então, para etanol e propanol, material 1, perfeito. O material 8 já não se aplica para o propanol, né? Agora, com relação à acetona, o que teve o menor erro foi o material 11. Né? Então, assim, se a gente for comparar todos o que tem o etanol, o propanol e a acetona, né, todo o material 11, aqui o que ele apresentou menor erro foi para o etanol. Mas aqui deu um erro de 0,79%.
Espera aí, eu acho que aqui está em percentual, sim, aqui. Deixa eu fazer o cálculo aqui. 78,33 menos 78,37 dividido por 78,37. Já está em percentual aqui, sim. Aqui está em percentual. Então, isso aqui está dando 0,05%, tá? Aqui o erro está tudo em percentual, ok, pessoal? Eu falei errado antes. Então, aqui quer dizer o quê? Que o material 11, olha só, tu aqui não tem 1% de erro, aqui tu tem quase zero, aqui praticamente zero de erro. Então, o material 11 seria, né, um material adequado, né, para todos eles aqui. Então, indique qual o melhor material. Então, o melhor material para mim seria o 11, tá? Bom, para obter a curva etanol-propanol. Bom, se eu tiver que usar etanol e propanol, ó, se eu usar o material 11, ele vai dar um erro maior aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, ele tá dando um erro menor, ó. Então, o material 1 é o melhor. Para te fazer essa comparação aqui, ó, tá vendo? O material 1 tu vai ter um erro de 0,05% e aqui tu está tendo um erro de 0,15%. Se tu usasse o material 11, tu teria um erro de 0,79% e 0,09%. Então, agora, para você utilizar aqui, ó, o material 1, né? Propanol e etanol. Agora, para você utilizar o etanol e acetona e etanol. Então, esse material 8, ó, tu tá tendo 5%, 0,05. E aqui tu tá tendo 0,33. Só que aqui tu tá tendo 0,18 e 0,09. Então, o material 11 é o mais apropriado. Ok? Aqui eu tinha colocado que o 1 era igual ao 8, né? Mas não é. Para o propanol não tem como. Ó. O 8 não tem, ó. Então por isso que o 8 não cabe. Então, para esse aqui é o material 1, para essa mistura é o material 1. Para essa mistura de acetona e etanol é o material 11. E em suma, o material 11 apresenta um erro inferior a 1% e poderia ser utilizado para ambas as curvas. Tá? Então, não estaria errado, né? Mas o que vai, se tu tivesse que, se a pergunta fosse qual, você só pode usar um material, qual você usaria? Tu teria que usar o 11, porque o 11 ele é completo, né? Até porque o material 1 não tem acetona, e o material 8 não tem o propanol, né? E o que tem todos, o 9 e o 10 que tem todos, os erros são absurdos, né? Então, pessoal, eu acho que era isso, tá? Vou ter que anular uma questão aí, que é a nossa questão 7, que eu fiz a correção, então essa aqui eu vou anular, tá? E o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um intervalinho, 15 minutinhos de intervalo, então agora é 20 e 30. Então, retornamos 20 e 48. 20 e 50, né? Daí a gente vai fazer, vamos trabalhar um pouquinho mais com destilação dentro do método McCabe-Thiele. Ok, pessoal? Então, vamos fazer um intervalinho aí. Ok? Ok, prof, beleza. Belezura.